Meninas, compartilhem para mim, confirme para mim, por favor, se vocês estão conseguindo visualizar minha tela. Tá certinho? Beleza, então. Primeira coisa, eu vou estar mostrando para vocês como que eu gostaria que vocês tivessem mandado a atividade. Na verdade, eu expliquei errado lá na atividade e acabei mudando, por isso que eu aceitei quem enviou no e-mail também. Quem postou lá, ou quem fez de outra forma, tá tranquilo também. Mas como que as próximas atividades vocês farão? Eu abri aqui simulando como se fosse um aluno. Essa visualização que é a visualização de vocês. Então, vocês têm aqui o título do exercício, o título da atividade, uma breve explicação, a atividade em si. Se vocês quisessem deixar um comentário para a turma, vocês podem vir aqui, olha, e fazer um comentário para a turma, né? Ah, gente, tal coisa. Aí todo mundo vai ver. Se vocês quiserem mandar um comentário diretamente para mim, pela plataforma, pode vir aqui, professor, estou com dúvida em tal coisa. Professor, preciso de ajuda. Aqui eu consigo responder vocês também. Pode me mandar via e-mail também, igual alguns alunos mandaram. Mas beleza, você está fazendo atividade. Como que você vai fazer? Primeira coisa, você precisa abrir sua atividade. Botão direito, abrir uma nova guia. Ok, aqui vai aparecer a atividade que eu queria que vocês fizessem. E aí aqui tem vários exercícios detalhando certinho, né, como que eram para fazer. Eu vou fazer a correção de todos aqui junto com vocês, né? Beleza. Como que eu quero que vocês façam? Vocês vão vir aqui, ó, adicionar ou criar. Se caso vocês já tiverem feito o arquivo em outro documento e queira adicionar ele aqui, como que você faz? Arquivo do Google Drive. Aí vocês vêm, procura aqui pelo Drive de vocês, onde que ele está e tudo mais, e manda para mim. Ou, por exemplo, vocês podem vir aqui e criar um arquivo novo na hora. Vocês podem pegar o link do arquivo e colocar aqui, colocar o PDF deles e tal. Eu abri muitas possibilidades para vocês. Mas vamos supor que você vai fazer o arquivo naquele momento, né? Você está começando a fazer ele. Vem aqui, cria um arquivo do zero, né? Um arquivo novo. Ele vai processar e vai criar um novo arquivo. Esse novo arquivo, aí você vai fazer tudo o que eu te pedi. Beleza, vamos pegar aqui ó, o primeiro exercício. Ó, esse aqui é o arquivo novo, ó, vocês vão observar que ele vai estar em branco. E o mais interessante é o seguinte, olha, ele já está com o seu nome, primeiramente, seu nome, e depois qual exercício que é. Porque como a gente vai trabalhar com vários exercícios durante o curso, eu sei por esse nome aqui qual exercício que foi. Ok? Beleza, o primeiro exercício eu pedi que vocês digitassem esse texto e aplicassem as formatações que estão aqui. Olha, o título, a fonte é Roboto, mono, semi-negrito, tamanho 14, alinhamento centralizado. Ok, eu vou pegar esse texto aqui e vou colocar ele lá sem formatação para mim formatar ele junto com vocês. Aqui, ó. Supondo que vocês digitaram esse texto, né? Que o objetivo também era treinar a digitação. Então, eu não queria que vocês copiassem e colassem, né? Obviamente. Então, vamos lá. Primeira coisa, se identifica qual exercício que é esse. Então, ok, esse aqui, vocês estão fazendo o exercício 1. Ok, não precisa colocar aqui para mim quais são as formatações que tem que ser feitas. Eu sei quais as formatações que tem que ser feitas. Eu pedi. Então, ok, vamos lá. Fonte Roboto Seminegrito para o título. Seleciona o título. Vem aqui, olha, formatar, texto, desculpa, fonte. Aí vocês vão caçar aqui, ó, cadê a Roboto? A Roboto ela está aqui embaixo, olha. Roboto mono. Quando eu chego aqui no Roboto mono, olha as opções que eu tenho. Eu pedi para o título semi-negrito. Então, você vem semi-negrito. Tamanho 14 centralizado. Ok, tamanho 14. Beleza. Centralizado. Bem simples. Agora, o texto. Eu pedi em Roboto mono, tamanho 12,5. Ok, vou selecionar o texto. Ó, fonte Roboto mono.
normal que eu pedi aqui, deixa eu ver. Roboto mono normal, ok. Tamanho 12.5, bem simples. Eu pedi também para justificar, né? Alinhamento justificado, parágrafos tabulados. Isso aqui algumas pessoas eu acho que confundiram, gente. A tabulação é quando você clica aqui antes do parêntese e coloca aquele espacinho, ó. Primeiro justifiquei, aí agora eu vim aqui, olha, e dei um tab. Quando eu dou um tab, que é essa teclinha que a gente tem no nosso teclado, né, acima do caps lock, ele vem um pouquinho mais para frente. Olha, então eu tenho que fazer isso antes de cada parágrafo. Nesse caso aqui, a gente tem... Calma aí, deixa eu ver onde que é o próximo parágrafo. Ah, não. Desculpa, são só dois parágrafos mesmo. Ok? Pronto, gente. Feito isso... Ah, calma aí que tem mais um detalhezinho. Espaçamento de um e-mail. Perfeito, olha. Seleciona o título e o texto. Vem aqui nas opções de espaçamento, um e-mail. Pronto. Feito isso, terminou o exercício 1. Aí você pode vir agora, exercício 2. Ok. O que eu pedi no exercício 2? Vocês criarem uma lista de compras utilizando lista de verificação, né? Digite e aplique as formatações na lista de compra. Fonte, eu pedi Nunito, extra, negrito, e a lista Nunito, negrito e adicionar os emojis. Gente, bem simples. Vou pegar aqui essa lista de compras. Vou aplicar ela aqui sem formatação. No caso aqui ela já veio com os emojis, né? Vou tirar os emojis só para vocês verem como que eu coloquei. Ok, beleza, então você digitou aqui sua lista de compras. Primeiro, formatação do título. Eu pedi Nunito extra negrito. Vem aqui, título, Nunito. Olha o Nunito cá embaixo, olha. Nunito extra negrito. Ok. Aqui eu pedi uma lista de verificação. Então você seleciona lista de verificação. Ok. Pedir também que os emojis. Gente, para colocar emoji é bem simples. Venho aqui ó, na frente do arroz, inserir emoji. Gente, é só digitar o nome, ó, arroz. Emojizinho de arroz aqui, ó. Qual que eu usei? Arroz. Ah, não, esse eu não achei. Ah, tá. Aqui quando coloca ele muda de cara, né? Beleza. Depois, carne. Os emojis já estão aqui. Vem aqui, ó. Emoji. Carne. Carninha aqui. Berinjela. Gente, bem simples. Isso aqui não dificuldade nenhuma. Morango. Pão. Brócolis. Tomate. E por fim, banana. Aí, um outro detalhezinho. Eu não pedi, mas se você quisesse alinhar essa lista de compras, igual a minha está alinhada aqui, olha. Observa o seguinte. A minha lista de compras, ela tá os marcadores alinhados aqui com a palavra lista. Como que você faria isso, né? Bem simples. Ó, seleciona aqui os itens da lista. Tá vendo que aqui a gente tem dois marcadores? Traz eles para cá, ó. Eles têm que ficar isso, ó. Eles têm que ficar, ó, no rumo aqui da palavra lista, ok? Aí aqui eu deixei dois itens marcados, era só você vir aqui e marcar dois itens, tá bom? Ok.
Vamos lá, exercício 3. O que eu pedi no exercício 3? Para digitar, escreva o sumário abaixo, de modo que a visualização fique como do exemplo. Dica: utilize uma lista numerada. Para acessar o subnível, utilize o tab. Beleza, então, gente. Bem simples. Ó, vou copiar esses itens aqui. Vou colar eles aqui para a gente formatar eles. Show. Deixa eu só tirar aqui. Beleza. Ok. Beleza. Digitei tudo, só que está tudo sem formatação. Como que a gente faz? Primeira coisa, gente, vem aqui, olha. Lista numerada, gente. Olha, tá aqui, ó, lista numerada. A gente tem lista de verificação, que é essa daqui, olha, que eu utilizei. Lista com marcadores, né, que vai ficar só as bolinhas ou qualquer outro símbolo, né, que eu queira utilizar para marcar. E a lista de numerada, no caso, né, a lista com sequência lógica. Eu venho aqui, olha, eu tenho algumas opções, olha. O primeiro nível, 1, o segundo nível, letra minúscula, depois número romano. Então, o que eu queria que vocês utilizassem era esse daqui do cantinho, olha. Aí na hora que a gente coloca, vai para todo mundo com o mesmo nível. Aí o que eu disse? Para você acessar o subnível, utiliza a tecla Tab, tudo bem? Deixa eu só confirmar aqui. Eu estou indo muito rápido, tá dando para acompanhar, pessoal? Me tira uma dúvida, por favor. Tá dando para acompanhar ou tô... Ok, você pode repetir que na hora que você falou não ouvi? Eu estou conseguindo acompanhar. Beleza, então. Eponina, Marlene, tá tranquilo aí também? Quando não tiver um desenho no emoji, tem como criar? Nesse caso, não. Aqui nesse exemplo aqui, a gente tem que pegar os emojis prontos que a gente tem. Tem a forma que a gente cria um desenho, mas aí é outra história. Mas por hora aqui a gente vai usar só emoji pronto. Beleza, mas vamos voltar aqui, ó. Ok, então, o que eu falo que é subnível? Subnível é o seguinte, eu tenho aqui ferramentas Google e dentro desse tópico 1, eu tenho o tópico 1.1, que é o mercado de trabalho. Aí, no mesmo nível do ferramentas Google, eu tenho o Gmail. Aí, dentro do tópico 2, eu tenho o tópico 2.1, como enviar, responder e encaminhar um e-mail. Aí eu tenho o tópico 2, né? Dentro do 2 eu tenho o 2.2, edição de corpo do e-mail. Aí dentro do 2.2 eu tenho um subnível mais adentro ainda, que é fonte, tamanho, negrito, itálico, sublinhado e outras edições. Então, o que vocês conseguem observar com isso? Que são níveis de hierarquia. Um nível está dentro do outro. Por exemplo, aqui eu tenho uma hierarquia maior ainda. Mas vamos adicionando a galera, então. O mercado de trabalho está dentro de ferramentas Google. Eu venho aqui, o mercado de trabalho, e dou um tab nele. Quando eu clico nele, olha o que eu estava observando. O mercado de trabalho era o 2 e o Gmail 3. Quando eu cliquei no tab, o mercado de trabalho se tornou 1.1 e Gmail se tornou 2, ou seja, eu alterei os níveis de hierarquia. Como enviar e edições vão ser dois subníveis. Então, como enviar e edições. Fonte já vai ser um subnível de edição. Então, olha, eu vou fazer fonte ficar 2.3 e agora eu jogo ela mais para dentro ainda. Agora ela virou 2.2.1. Ok. Inserir vai ser o 2.3. Como criar uma assinatura? 2.4. Configurando sua assinatura. Aí vai ser um nível dentro de como criar. Então eu venho aqui, ó, configurando, dou um tab, dou dois tabs. Cliquei duas vezes, ele vai como subnível, né? Beleza, Meet é um nível de cima, então não altero.
Chamadas vai ser um subnível. Como criar uma chamada? Vai ser um subnível de chamada. Configurações é um nível e funcionalidades das configurações. Ok. Então, funcionalidades e... Calma aí. Funcionalidades. Calma aí. Ó, configurações do Meet. Ok, vai ser o 3.2. Funcionalidades vai ser 2.1. Reuniões 3. Como programar uma chamada vai ser 3.1. E a agenda é um nível acima, né? Então a gente não mexe. Eventos, depois criação e o resto vai ser subnível, ok. Eventos vai ser um subnível, criação vai ter um subnível dentro, recorrência vai ser um nível interno, adicionando e chamadas. Ok? Ok. Lembretes e compartilhamento vai ser subnível de eventos. Na verdade é subníveis de agenda, né? Eventos estão no mesmo nível. Drive. Como é que fica o Drive? Pastas. Até ele só vai ter... Ok, ele vai ter 3 subníveis. Esse e esse. Configurações. Calma aí, permissão de acesso é um nível abaixo. Então, permissão de acesso tem que vir para cá. Configurações. Ok. Configurações é 5.3. Aqui é subnível e aqui é subnível. Vou só trazer aqui para cima, né? Para ficar todo mundo junto. Beleza, então. Pessoal, bem simples, criamos o nosso sumário. Diminuir aqui. Ok, criamos o nosso sumário aqui, ó. Eu só não coloquei que aqui é o exercício 3, né? Show. Ah, tá, porque o exercício 3 estava escrito em cima. Ok, exercício 3, pronto. Vamos agora para o exercício 4. Exercício 4, o que eu pedi aqui? Deixa eu ver. Exercício 4, eu pedi que vocês insira a imagem abaixo pesquisando na web ferramentas digitais, coloque ela com o ajuste de texto, ajustar texto, borda de 3 pontos, utilizando a cor da engrenagem maior, o texto, fonte Verdana, tamanho 13, justificado, tamanho da imagem, ok. Então, a primeira coisa, a gente tem que digitar esse texto aqui. Eu não vou digitar para adiantar nosso tempo, mas espero que vocês tenham digitado e quem ainda for fazer, digite. Aí agora eu tenho que inserir uma imagem via web, então eu vou vir imagem, pesquisar na web. O que eu pedi para digitar? Eu pedi para pesquisar ferramentas digitais. Então vou vir aqui, digitar ferramentas digitais. Olha, a primeira imagem que aparece é aquela imagem que eu pedi. Então eu clico nela, clico em inserir. Ok, ela veio grandona. Pedi que vocês colocassem o ajuste de texto como ajustar texto. Então, ó, ajuste de texto, ajustar texto. Aí vocês observam que a imagem ela vai ficar ao ladinho aqui do texto. Venho aqui no tamanho. Eu pedi para que a altura ficasse em 3.35 e a largura em 3.63. O que acontece? Como
proporção está bloqueada, automaticamente, quando eu altero a largura, a altura já se ajusta. Foi 3,35. Isso. Ok, tem uma pequena diferença aqui, olha, de 365 para 363, mas está ótimo. Se você fez isso aqui é porque eu entendi que você entendeu o objetivo aqui da atividade. Aí eu pedi para vocês colocarem uma borda de 3 pontos, lisa. Então eu vou vir aqui, olha, borda, 3 pontos. Vou vir na cor. Eu pedi que vocês pegassem a cor da engrenagem maior, utilizando a cor da engrenagem maior. Beleza, então eu vou vir aqui na cor da borda, vou vir com conta-gotas e pegar a cor da engrenagem. Luxo. Vamos só dar uma quebra de linha aqui, só para ficar. Pode ficar assim. Aí eu pedi que o texto ficasse na fonte Verdana, tamanho 13, justificado. Ótimo. Ó, vamos lá. Vamos colocar aqui justificado, fonte Verdana, tamanho 13. Show. Vou observar aqui, tá igual do exemplo. Tá igual do exemplo. Beleza, exercício 4. Eu errei até a ordem do exercício aqui, ó. Na verdade, esse exercício aqui eu vou até corrigir de uma vez. Ele é exercício 5. Agora eu vou entrar no arquivo original, né, que somente eu tenho acesso. Ó, esse aqui é alguns exercícios que eu já recebi e tal. Esse daqui. Ok. Deixa eu só mudar essa ordem aqui que está errada. Exercício 5. Ok. Beleza, vou criar aqui exercício 5. Exercício 5. Vamos lá, o que eu pedi aqui? Só não atualizou, né? Mas tudo bem. Exercício 5, eu pedi que vocês utilizassem esse link aqui, inserissem a imagem, deixando com efeito preto e branco, igual a gente está vendo, fazer um recorte e aplique uma borda tracejada de 2 pontos, tamanho final da imagem, ela tem que ficar com esse tamanho aqui. Primeira coisa, vamos copiar o link, então. Aí aqui agora, obviamente, né, vocês poderiam copiar o link. Vamos inserir uma imagem. Vim aqui, ó, inserir imagem por URL. Vamos colar o link. Aí muita gente falou, o link deu errado, é porque tem um espacinho aqui, ó, só você apagar esse espacinho que vai dar certo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu copiar esse link e colar aqui só para mim ver se esse link está errado. Ok, o link está certo. Alguém está tentando entrar na aula? Ele pode perguntar. Eu acho que foi a mesma imagem, eu vi que não deu certo, aí eu fui lá no estoque, né, no banco de dados de imagem e busquei por lá o link. Não, perfeito, certinho. Certinho. Eu só percebi aqui que na hora que eu copiei o link, ele deu um errozinho. Provavelmente é porque estava faltando, tinha um espacinho a mais aqui, mas agora eu já percebi que deu certo. O que eu vou fazer então? Vou recomeçar aqui, ó, inserir imagem, URL, e vou colar o link. Perfeito. Agora a imagem veio. Vou inserir ela vai vir grandona, e agora eu vou fazer as formatações que eu pedi. Vamos lá, primeira coisa, efeito preto e branco.
clico na imagem, venho aqui nas opções de imagem, quero mexer nas opções de cores, vou vir aqui, olha, opções de cores, olha o preto e branco aqui, ok? Depois eu pedi que deixasse fazer um recorte nela, faça um recorte. Então, observa que eu cortei um pedaço do céu, cortei um pedaço da lateral e tal. Vamos fazer esse recorte? A gente vem aqui, olha, cortar. Vou até acompanhar o tamanho dela aqui, ó. Ok. Quanto que ela tem que ficar de altura? Altura 11,56. Então, tem que subir um pouco aqui, ó. Vamos. A largura tem que ficar quanto? Largura 7,07. No próximo exercício eu não vou pedir isso aqui não, que chato, trem chato de fazer. Eu fazendo eu tô achando chato. Provavelmente eu acho que essas dimensões aqui estão erradas. Deixa eu até conferir aqui no arquivo original. É só 11. Agora que eu tô percebendo que esse exercício aqui não é o meu não, hein? Eu peguei aqui o exercício de algum aluno. Algum aluno que compartilhou comigo. Esse aqui não é o meu original, não. Tanto que quando eu mudei o número do exercício, ele não mudou também. Cadê o meu original? Acho que esse aqui é o meu original. Deixa eu confirmar. Ok, esse aqui que é o meu original. Ótimo. Deixa eu só confirmar essas propriedades aqui. 11,56,707. Consegui, então. Corrigir esse exercício 4 aqui. Exercício 5. Ok, agora a gente observa que aqui até mudou. Então, realmente, esse daqui que é o original mesmo. 6, 7. Ok. Vamos lá, então. Não faz muita diferença a imagem ficar exatamente do mesmo tamanho, não. O objetivo aqui é só vocês entenderem que como que faz um recorte, mas tudo bem, beleza, recortou a imagem e tal. No próximo exercício eu não vou pedir isso daqui não, ó, o tamanho exato que a imagem tem que ficar. Vamos lá, borda tracejada de 2 pontos. Clico aqui, opções de borda, 2 pontos, tracejada, ok. Já observo que fica bem parecido com o que eu pedi, né? Tá bom. Isso aqui, se vocês me entregassem desse jeito aqui, para mim já estaria ótimo. Eu entenderia que vocês conseguiram recortar, colocar em preto e branco e ainda colocar a borda tracejada, né? Vamos aqui então para o exercício 6. Exercício 6. No exercício 6, eu pedi que vocês criem e formate uma tabela de acordo com o abaixo. Formatação: borda verde escuro, 1.5. Borda verde escuro de 1.5 de espessura, cor de fundo em diferentes tons de verde, fonte
Conforta, tamanho 12, e o restante, tamanho 12 também, tudo centralizado. Beleza. Para a gente inserir essa tabela, né, para a gente chegar nesse ponto aqui, como que a gente faz, né? Isso aqui é uma tabela de 1 por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom, a tabela de 3 por 6, né? Vamos aqui, então, inserir tabela 3 por 6. Primeira coisa, vamos mesclar essas três linhas aqui para a gente poder fazer o título. Deixa eu ver se eu consigo copiar só as informações internas para adiantar um pouco a minha vida. Beleza, então. Vou copiar só parte por parte. Beleza. Vendedor, vendas, comissão. Vendedor, vendas. Comissão. Lucas, Pedro, Marcos e João. Só os apóstolos. Lucas, Pedro, Marcos, João. Não vai rolar de eu digitar isso tudo aqui não, só vai atrasar muito minha aula. Beleza, Kelly. Mas beleza, pessoal. O objetivo aqui é que vocês aplicassem as formatações, né? Obviamente que vocês teriam que digitar, mas eu não vou ficar digitando isso tudo não, porque senão vai agarrar mais minha aula ainda. Aí eu pedi que vocês colocassem um fundo, borda verde escuro. Ok, como que a gente faz isso? Propriedades da tabela, a gente vem aqui em borda, aqui, ó, borda verde escuro. Eu pedi para alterar, colocar 1,5 ponto, ótimo. Vem aqui, 1,5 ponto. Pedi Verdana. Foi Verdana? Não, foi Conforta. Fonte Conforta, então eu vou selecionar aqui todo o texto. Vou vir aqui nas opções de fonte. Vou vir aqui, ó, Conforta, normal, ótimo. Aí eu pedi um verde escuro aqui, olha, como é que a gente faz? Ó, aqui ainda nas propriedades da tabela, cor de fundo, Conforta, aí eu venho e jogo um tom de verde. Aí aqui eu pedi que vocês colocassem um tom de verde um pouco mais claro, né? Na verdade, esse daqui já pode ser um pouco mais claro. Aqui eu pedi um tom de verde um pouco mais claro. E pedi que vocês colocassem um verdinho mais leve. Beleza. Colocou aqui, ó, um verdinho mais leve. Ok. Pedi que vocês centralizassem todo o texto. Então, vou selecionar tudo aqui. E vou vir aqui, ó, centralizar. Ótimo. O título eu pedi em negrito. Pedi não, mas se vocês quisessem, né, colocar aqui o título em negrito. E aqui também em negrito, pode. Beleza, gente. Com isso aqui você concluía a parte que estava escrita. No exercício 7, eu pedi que vocês criassem uma tabela de receitas. E aí as formatações, né, ficariam todas a critério de vocês. Vou pegar só um exemplo aqui de uma aluna que fez, para vocês verem que bacana que foi a criatividade do pessoal. Deixa eu só achar qual aluna que foi. Essa daqui, ó. Essa daqui foi uma das que ficou legal. Inclusive foi da Eponina, né? A Eponina é dessa turma. A Eponina fez legal aqui, olha. Colocou, olha,
uns emojis, colocou umas cores de fundo. Bacana. Isso aqui, ó, gente, é esse o objetivo, treinar a criatividade de vocês. Tem uma outra aluna aqui também que ficou legal demais. Deixa eu ver, deixa eu achar aqui para mostrar para vocês. Acho que foi da Danila, Danila de outra turma. Ah, não lembro de quem que foi, não, mas não importa, não. O importante é vocês entenderem, né, como que faz o exercício e tentarem fazer, tudo bem? Ah, vou errar, vou acertar, vou fazer bonito, vou fazer feio, por mim não importa. O importante é vocês fazerem. Aí agora como que vocês entregariam, né? Só voltando aqui, ó. Deixa eu ver se consegue entregar por aqui mesmo. Consegue, olha. Por aqui mesmo, olha, no próprio documento que a gente estava trabalhando, tinha um botãozinho entregar. Botãozinho entregar. Quando você clica, ele abre o Classroom. Aí, ó, aí aqui para vocês vai aparecer assim, ó. Você está querendo anexar uma atividade tal, entregar. Quando você fizer isso, pronto. Você enviou o documento para mim. Eu vou receber esse documento e vou avaliar para vocês, tudo bem? Quem não fez pode estar fazendo ele ainda, né? Se caso vocês precisarem de um prazozinho maior, vocês me falem, porque esse documento, olha, ele está encerrando hoje, ó, data limite dele é hoje, 23h59, então se vocês conseguirem fazer ele assim que terminar a aula aqui, vocês podem fazer. E quem não conseguir fazer até o final do dia, pode me mandar uma mensagem. Professor, preciso de mais um prazozinho, tem como você liberar até amanhã? Aí eu mudo aqui o prazo e vocês conseguem entregar até amanhã. A Eponina, eu já conversei com ela, né, para juntar os exercícios lá depois, todos num documento só, para estar fazendo bacana também. No mais é isso, pessoal. Vou estar abrindo outros exercícios aí durante o curso. Espero que vocês façam, tenham dúvidas, perguntem. Pode fazer o que vocês acharem que é necessário, tá bom? Vamos então para o conteúdo da aula de hoje. A aula de hoje, a primeira parte, é exatamente isso que eu fiz aqui. Eu queria revisar os conceitos que a gente já aprendeu até agora. Porque como a gente está aprendendo muita coisa nova, se o que já passou não ficar muito bem definido, né, muito bem assim fixado, vocês podem acabar se embolando ao longo do caminho. Então, por isso que nos exercícios que eu vou passando, eu sempre vou pedir coisas que vocês já viram e coisas que vocês estão vendo agora, tudo bem? Hoje a gente vai estar explorando essa guia aqui, olha, a guia Inserir. Dentro dessa guia, se a gente observar direitinho, a gente tem muita coisa interessante. A gente já aprendeu sobre imagem, a gente já aprendeu sobre tabelas, sobre desenhos eu até já passei superficial, mas eu ainda quero entrar em mais detalhes com vocês depois. Já passamos sobre os emojis. Hoje eu quero ver com vocês os ícones inteligentes. Esses ícones inteligentes, eles são uma das praticidades que você tem por trabalhar com a ferramenta Google Documentos. Como ela é uma ferramenta que já é vinculada a outras ferramentas, como Agenda, como Google Maps, como e-mail, assim, são todas partes ali, né, do mesmo pacote, você consegue comunicar entre si. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, olha, nos ícones inteligentes e selecionar uma data. E dentro dessa data me abre um calendário onde eu consigo selecionar uma data qualquer, por exemplo, dia 7, sexta-feira. Vou dar um exemplo aqui de como a gente poderia estar utilizando isso. Eu vou inserir uma tabela, uma tabelazinha assim, simples, né? Uma tabela de 3x3, e vou colocar aqui, por exemplo, responsável, controle, reuniões, por exemplo. Controle de reuniões. Vou mesclar aqui. Esse controle de reuniões, eu vou ter um responsável, eu vou ter
uma data e eu vou ter um local, por exemplo. Responsável não, deixa eu colocar... Deixa eu aumentar uma coluna aqui, que eu vou... Tive uma outra ideia aqui bacana. Em vez de responsável, eu vou colocar tema e aqui responsável. Beleza, Kelly, pode acompanhar aqui. Eu acabei de começar o conteúdo da aula de hoje. A primeira parte da aula eu foquei em revisar, né, tudo que a gente já aprendeu até agora, para os conceitos ficarem bem fixados. E agora eu vou estar explorando com vocês a guia Inserir, que aqui tem muita coisa bacana, tudo bem? Aí, por exemplo, o tema da reunião pode ser marketing. E agora, para a gente definir a data, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, inserir um ícone inteligente de data. Aí a reunião acontece que dia? A reunião vai ser segunda-feira que vem, dia 10 de abril. Eu seleciono e agora eu tenho um ícone do dia 10 de abril. Eu posso, por exemplo, vir e agendar uma reunião no meu Google Agenda. Olha, quando é que acontece? Quando eu clico aqui, ele vai abrir o meu Google Agenda no dia 10. Eu vou ver que eu vou ter os meus horários livres. Aqui ele já me sugeriu, olha, de meio-dia, meio-dia e meia. Mas eu poderia, por exemplo, vir e criar de 1h da tarde até 1h30, por exemplo, uma reunião de 30 minutos, né? Aí aqui a gente tem todas aquelas edições que a gente pode fazer, que eu já mostrei para vocês. Mas eu vou colocar aqui só reunião, turma F. Ok, vou salvar. Para a gente deixar criado aqui, ó. Vou até pular para a semana que vem, ó, reunião turma F. Ok. Eu tenho também essa configuraçãozinha que é para mudar a visualização, né? Por exemplo, em vez de abril reduzido, eu posso colocar abril completo, posso colocar 10 de abril de 2023 e posso escrever também no formato americano, né? Que é ano, mês e dia. Vamos colocar aqui 10 de abril de 2023. Aí, no local, eu tenho também um recurso para isso. Olha, se eu vier aqui inserir, olha que interessante, eu tenho lugar. Esse lugar, ele me deixa pesquisar locais pelo mapa. Então, por exemplo, deixa eu pensar Aciata. Aciata, não, Acita, né? Acita. Acita. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Acita, Itabira. Essa daqui mesmo. Olha que interessante. Ele colocou para mim um ícone, né, que representa o local que eu quero. Se eu clicar aqui, olha que interessante. Eu abro um mapa, eu vejo exatamente onde que fica esse local que eu escolhi. Ele fica na Avenida Duque de Caxias, 810. Eu consigo abrir aqui, olha, uma visualização do Google Maps para mim saber como que eu chego nesse local. Qualquer pessoa consegue traçar uma rota para esse local. Então, sim, você tem um recurso muito bacana. Olha, você tem aqui a visualização no Google Maps. Você pode diminuir a visualização no Google Maps. Vamos supor, se eu quisesse traçar uma rota para lá, aí eu escolheria o ponto de partida. Por exemplo, eu quero sair da prefeitura de Itabira para lá. Olha que interessante. De carro. Aí ele traçou a rota. A prefeitura, como é bem perto, né? Faz a rotatória, sobe o morro, vira. Olha que interessante. Então, você tem aqui um recurso dentro do seu Google Documentos. Outra coisa também que é interessante são os responsáveis, que você pode aqui ver, inserir, por exemplo, pessoas. Eu quero adicionar pessoas. Aí, ele vai pegar pessoas que você tenha dentro do seu e-mail, contatos, né, que você já conversou. Vou pegar aqui, por exemplo, a minha própria conta, né? Então aqui eu cito minha própria conta. Aí aqui eu consigo, olha, mandar um e-mail, no caso, para mim. No caso, deixa eu colocar uma outra pessoa só para desbloquear esses outros recursos aqui.
Ok. Aí aqui agora, ó, eu consigo abrir uma chamada do Google Meet, criar um evento, gente. Eu consigo, por exemplo, criar um compromisso com essa pessoa aqui diretamente, ó. Posso vir aqui, ó. Ele vai abrir o Google Agenda. Olha que interessante. Dentro do meu Google Agenda, olha, eu já estou aqui com o meu convidado selecionado. Eu posso Aí, no caso, ele está pegando a hora de agora, né? Mas eu poderia criar no dia que eu quiser. Só vamos supor que é aqui no dia 10, 1h da tarde. Aqui, ó, 1h da tarde. Aí eu posso vir. Então, sim, você tem essa dinâmica, né, muito grande com relação a essas questões. Por exemplo, eu poderia acrescentar um outro tópico aqui, olha. Onde eu poderia, por exemplo, colocar um arquivo que as pessoas que fossem participar dessa reunião precisassem visualizar ele para poder entender, né, do que vai tratar aquela reunião. Aí a gente tem aqui, olha, o recurso documentos, no caso arquivos, né? Eu posso vir aqui, agora eu vou pesquisar dentro dos meus arquivos de documento. Por exemplo, pega esse arquivo dessa aula aqui. Aí agora, se eu vier aqui, olha, eu consigo abrir esse documento. Ó, eu posso vir aqui, olha, visualizar ele, ó. Olha o arquivo. Eu posso vir abrindo uma nova guia. Aí eu consigo ver, né, o arquivo. Eu consigo, inclusive, copiar aqui, né, por aqui mesmo. Eu consigo copiar um link dele, ó. Eu consigo copiar o link dele e mandar para uma outra pessoa. Outro recurso que a gente tem também aqui, o último, é evento da agenda. Eu poderia, por exemplo, pegar um compromisso que eu já tenho na minha agenda e colocar aqui. Deixa eu colocar aqui fora mesmo. Vou colocar aqui, ó, inserir, ícones inteligentes, evento da agenda. Ele vai caçar na minha agenda os compromissos que eu tenho. Por exemplo, essa aula de agora ela é um compromisso que eu tenho. Então, eu pego aqui, ó, aula, turma F, curso Formações Digitais. Aí aqui eu consigo ver, consigo pegar informações, por exemplo, copiar o link da agenda, mandar para alguém. É bem bacana esse recurso também, tá bom? Continuando aqui na guia inserir, deixa eu só ver aqui, né, como é que vocês estão. Tá tudo certinho? Estão conseguindo acompanhar? Sim. Nina, Marlene. Aproveitar que hoje tem pouquinha gente, né? Dá pra gente ter uma interação aqui bacana, tá bom? Beleza, então. Vamos aqui. O próximo que eu gostaria de mostrar para vocês são as notas de rodapé. As notas de rodapé, elas funcionam quando você quer, por exemplo, dar uma explicação sobre alguma coisa, quando vocês querem fazer uma anotação sobre alguma coisa. Então, vamos supor que eu esteja falando sobre Carlos Drummond de Andrade, né? Vamos pegar aqui biografia, Carlos Drummond de Andrade. Aí eu tenho olha que interessante, né? Vamos supor que aqui no meu documento eu estou falando sobre... Eu estou escrevendo um texto, né? Um dos maiores poetas de Minas Gerais, do Brasil, né? Carlos Drummond foi muito grande. Do Brasil foi Carlos Drummond de Andrade. Aí eu quero, na minha nota de rodapé, que é um espaçozinho que fica aqui no final do seu documento, eu quero puxar a biografia dele só para a pessoa, né, quando estiver lendo meu documento, saber, né, quem foi Carlos Drummond de Andrade. Aí no caso aqui eu continuaria escrevendo meu texto, mas eu quero que esse nome aqui tenha uma nota sobre ele. Eu venho aqui, ó, inserir.
nota de rodapé. Aí eu venho e posso colar aqui o que eu copiei. Carlos Drummond de Andrade foi um poeta, farmacêutico, ou seja, eu criei uma nota sobre aquele tópico. E olha que interessante, ele fica com esse umzinho aqui de marcação. Esse umzinho me indica que eu estou falando dessa nota aqui, olha. Eu estou falando desta pessoa. Porque eu poderia, por exemplo, falar de outras pessoas. Por exemplo, dos maiores poetas do Brasil, Carlos Drummond de Andrade, escreveu muitas obras e teve uma vida de sucesso. Ainda falando sobre escritores, temos outro escritor famoso, Machado de Assis. Ficou bem longe esse, né? Machado de Assis. E aí eu quero que na minha nota de rodapé também tenha alguma coisa falando sobre Machado de Assis. Vou vir aqui, pegar um pedacinho da biografia dele. Aí eu vou criar uma outra nota de rodapé, só que agora para Machado de Assis. Eu vou vir aqui, ó, inserir nota de rodapé. Aí agora criou um doisinho, ó. Aí eu vou vir colocar um pedacinho da biografia de Machado de Assis. E agora, olha o que eu observo. Eu tenho um umzinho aqui, eu tenho um doisinho. Isso serve para você se organizar no seu documento. Porque você pode ter várias e várias notas de rodapé. Nota de rodapé, por exemplo, pode ser você colocar o significado de uma palavra, uma informação, ou mesmo uma observação que você queira sobre um tema específico. E para você não confundir as suas notas, né, para você se organizar melhor, você pode utilizar a nota de rodapé. E cada nota que você for colocando, vai sendo criado aqui embaixo um tópico para ela, né? Vamos só mostrar como é que fica a visualização total, né? Você tem aqui, né, o que você escreveu e aqui embaixo suas notas. Você pode colocar quantas notas, né, você achar necessário. Beleza, então. Próximo item que eu gostaria de mostrar para vocês, os elementos básicos. Esses elementos básicos eu até acho que eu já dei uma pincelada por cima deles, mas, por exemplo, a gente tem ata de reunião. Se eu clicar aqui, não vai aparecer nenhuma ata. Deixa eu pegar isso aqui. Aqui não vai ter nenhuma ata. No caso aqui, ele vai pegar somente as informações sobre um evento. Mas, por exemplo, deixa eu mostrar aqui, ó, uma coisa interessante. Vamos supor que aqui num evento da minha agenda, eu tenho uma ata de uma reunião, né? Vou pegar aqui, por exemplo, a reunião que eu criei para a semana que vem, né? Uma reunião fictícia. Dentro dessa reunião, eu crio uma ata. Ó. Cadê adicionar ata? Ah, sim, não tá certo. Você coloca aqui, já é uma ata. Tá certo. Tá certo. Por isso que aqui a gente consegue puxar. Tá certo. Ah, tá certo. No caso, a ata, no caso, ela vai ser criada aqui agora. Justo. Justo. Tá certo. Tava confundindo aqui. A ata de reunião, ela basicamente é composta por uma data, um compromisso, os participantes, né? No caso, como esse evento não tem nenhum participante, aqui não vai aparecer ninguém. As anotações, né, que foram feitas, né? O que vai ser discutido nessa reunião? Vamos definir metas, vamos expor relatórios,
relatórios. E aí a gente vai definir agora as ações que tem que ser feitas. Nessa reunião, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ouvir opiniões dos colaboradores. Precisamos também, na verdade, essas anotações aqui já seriam ações, né? Isso aqui seria. Mas beleza, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que você consegue criar uma ata por meio desse recurso aqui, olha. Você consegue vir aqui e criar uma ata de acordo com o compromisso que você já tem. Então, ele vai pegar aqui sua lista de compromissos, né? Igual, por exemplo, essa aula de hoje, vai aparecer aqui todos os participantes, né? Todos os e-mails que eu convidei para participar dessa aula de hoje. E também, né, no caso aqui, as anotações e as ações necessárias, tudo bem? Aí depois eu ainda posso pegar essas informações e compartilhar e anexar lá. No caso, vai criar uma ata lá dentro do compromisso, né? Que no caso seria essa aula que a gente está tendo agora. Outro recurso que a gente tem aqui nos elementos são rascunhos de e-mail, né? É bem interessante também. Ele cria um link, né, com o seu e-mail. Então, por exemplo, vou pegar aqui, por exemplo, minha conta pessoal. E o assunto que eu queira. Aí, se eu clicar aqui no e-mail, eu já vou abrir lá na minha parte de escrever. Aí eu vou observar que ele vai criar para mim um e-mail com o destinatário que eu defini e com o assunto que eu defini também. Só aguardar aqui carregar. Olha que interessante. O para, né, o destinatário aqui, ó. Aqui ele não puxou. Deixa eu ver aqui, ó. Aí ele não puxou o destinatário, mas normalmente ele vai puxar. Na hora que você definir... Ah, tá, desculpa, gente. É porque faltou um ponto aqui, ó. Certo. Agora vai dar certo, ó. Ele vai criar agora com o destinatário que eu pedi. É porque ele procurou essa conta aqui e viu que essa conta não existia. Agora deu certo, ó. Inclusive já apareceu a minha foto e tal. Então agora tá certinho, beleza? Então esse recurso aqui ele serve para a gente conseguir criar um link, né, com o nosso e-mail. Salvar a aula essa, aula 4/4, uma F. Beleza. Dentro aqui também dos elementos básicos, a gente tem essas 4 opções aqui, que na verdade eu já mostrei elas quando a gente trabalhou com tabelas, porque são as mesmas opções. São aquelas tabelazinhas prontas que você tem para fazer, né, coisas básicas do mundo administrativo, né, desse mundo empresarial, que seriam os controles de produtos, que aí você tem projeto, e você tem aqui uns menuzinhos. Aí aqui você pode adicionar arquivos, né? Você pode adicionar, vindo aqui inserir, ó, inserir elementos, ícones inteligentes e selecionar arquivos, né? Que você queira colocar. Notas, né? Seriam assim observações que você pode fazer. O próximo que você tem aqui são o controle de revisões, né? Segue a mesma ideia e tal. Você tem aqui um menuzinho suspenso. Depois você tem recursos, né? No caso, todos vão caminhar assim com a mesma ideia, né? São tabelazinhas prontas para você atender uma determinada necessidade. E o último aqui, controle de conteúdo, né? Certinho?
Eu também cheguei a mostrar para vocês como que a gente coloca esses menuzinhos aqui, olha, para a gente não precisar pegar desses prontos. A gente vem aqui em menu suspenso, aí aqui a gente pode criar o nosso próprio menu. Inclusive, esses menus que a gente coloca aqui, eles aparecem aqui, ó. Se a gente quiser criar um novo, a gente vem e coloca o nome que a gente quiser, define aqui qual vão ser as opções, a gente pode apagar as opções, a gente pode definir como que a gente quer que apareça, né? A cor do texto, a cor do fundo, por exemplo, deixa eu inverter aqui, né? O texto azul e o fundo vermelho, meio amarelado, né? Aí aqui, ó, aí a gente tem aqui as opções, né? Igual a gente criou. Isso aqui eu não vou entrar em detalhes porque eu já mostrei em uma outra aula. Aí a próxima opção que eu gostaria de ver com vocês são os caracteres especiais. Caracteres especiais engloba uma quantidade de coisas, né, gigantescas. Por quê? Existem milhões, né? Acho que deve chegar a milhões tranquilo, de caracteres que a gente tem disponíveis nos idiomas, né? E o que, que acontece? Existem grupos e subgrupos deles. Por exemplo, aqui eu estou em símbolos. Dentro de símbolos eu estou em setas. Então eu vou até arrastar aqui para o lado, vou aumentar aqui um pouco o zoom para vocês visualizarem. Eu vou até criar aqui um caracteres especiais. Vou colocar assim para vocês verem a infinidade de caracteres que a gente tem. Então, dentro aqui de caracteres especiais, símbolos, olha a quantidade que a gente tem. Setas, né? Setas comuns, seta com as duas pontas, apontando na diagonal da parte esquerda superior, direita superior. Então, assim, só aqui, olha o tanto. Aí você tem uma seta com uma barra, aí você tem uma seta apontando para baixo, né? Que seria igual essa daqui, só que essa daqui é dupla. Aí você tem, gente, só de setas, olha a quantidade de opções que a gente tem. Olha a quantidade de opções que a gente tem. Aí tem umas mais grossas, umas mais finas. Então, assim, só de setas. Aí dentro aqui de setas, a gente tem, por exemplo, símbolos de Braille. Aí, no caso, eu não vou ter conhecimento porque eu não conheço o Braille. Mas a gente sabe que o Braille eles são aqueles pontinhos, né, que o deficiente visual utiliza para estar lendo uma mensagem, né, para ele conseguir entender uma mensagem. Aí tem todos os símbolos aqui, ó, de Braille. Depois a gente tem, por exemplo, controlar imagens, né? Aí no caso, esses aqui são símbolos que você também utiliza. Deixa eu até pular para a linha de baixo aqui, para vocês visualizarem melhor. Isso aqui eu nem comecei a mostrar direito ainda. Então aqui, por exemplo, deixa eu ver um que eu conheço. A desse controle aqui eu não conheço nenhum, mas vamos para o próximo então. Moeda, símbolos de moeda. Cifrão, né? O nosso símbolo do real, símbolo da libra. Se não me engano, esse aqui é libra esterlina. Cadê o do dólar? O do dólar. O dólar é o mu. O símbolo do Bitcoin. Então, assim, você tem vários símbolos utilizados nas moedas. Os emojis, né? Que a gente já tem um pouco mais de contato, né? Mas aqui a gente tem poucos. Os emojis maiores vão estar naquela outra parte que eu mostrei. Peças de jogo, por exemplo, peças de tabuleiro. Aí você tem aqui peças daqueles joguinhos, acho que é Sudoku que chama, se eu não me engano. Peças de dominó. Deixa eu ver outros aqui. Esses daqui, ó, que seriam tipo... esse aqui seriam emojis, né, no caso. A gente tem que gêneros, né? Lésbica, hétero, esses gêneros aqui eu não conheço todos. A gente tem também aqui formas geométricas, triângulo,
quadrados. Então, sim, só que gente, não tem como eu passar por todos, né? Mas vamos só passar por cima, né, de alguns. Eu só tô querendo ver, eu só tô querendo mostrar para vocês a infinidade de caracteres especiais que a gente tem. Teclado. Aí a gente tem algumas opções relacionadas, por exemplo, esse símbolo aqui é o símbolo quando você quer apagar, né? É igual a gente tem no nosso teclado. Esse aqui não. Símbolos de matemática, né? Mais, igual, menor. Deixa eu ver se tem mais algum interessante aqui. Musical, símbolos de música. Técnico. Aí no caso seria esse aqui eu não sei nem definir ele. Tá bom. Ô, gente, isso aqui são só subdivisões de símbolos. Dentro aqui de símbolos, olha o monte que a gente tem, né? Tem, por exemplo, aqui a partir dos emojis, aí sim vai ter os emojis definidos, né? Pessoas, esportes. Aí depois vai ter aqui, por exemplo, pontuações. Aí você tem essas pontuações normais, né? Uma que a gente não vê muito, o interrogação de cabeça para baixo. Aí tem outras, né? Pontuações. Nossa, tem muita coisa, gente, muita coisa. Abre chave, fecha chave. Históricos. Ok, aí depois você tem opções de número. Os números decimais, né, que são os números que a gente já conhece, né? 0, 1, 2, 3. Aí a gente tem números dentro assim das bolinhas, né? Às vezes você quer um númerozinho diferente, você não sabe como é que põe. Tem ele assim, dentro de parêntese, com ponto. Deixa eu fechar aqui para dar para a gente visualizar. Aí tem eles assim também, olha, com a bolinha preta. Tem eles menores, tem eles assim. Tá bom, mas aqui já deu para ver que tem vários, né? Tem eles fracionados, né? 1 quarto, meio, 3 quartos, 1 oitavo. Tem uns números romanos, né? Esse aqui é legal também, ó. 1, 2, 3, 4. O problema é que o romano, né? Quando juntam um do lado do outro, você não distingue, né? Qual romano que é. Agora sim. Beleza. Muitas opções de número, né? Muitas opções de número. Algumas até bem diferentes, né? Isso aqui provavelmente é de alguma cultura que utiliza esse sistema aqui, né? De numeração. Só passar aqui, ó. Depois de número, gente, vocês vão ter tá, esse aqui eu nem sei explicar. Modificador, inclusão, separação. Gente, tem coisa demais. Isso aqui. Aí, por exemplo, outros que são bem diferentes seriam aqueles números chineses também, olha. Tem vários aqui. Esse aqui, obviamente, né, eu não vou saber falar nada sobre eles, porque não é um idioma que eu domino, mas aqui, infinitas possibilidades. Só que outra coisa que eu gostaria de legal de mostrar para vocês é o seguinte. Supondo que às vezes você quer um símbolo, mas você não sabe onde que você vai achar ele. Você pode desenhar ele por aqui. Por exemplo, eu quero um triângulo. Aí ele vai procurar todas as opções de triângulos que você tem. Você tem esse. Viu? Um monte de triângulo. Eu quero um quadrado. Você vem, desenha um quadrado e ele vai buscar, de acordo com o formato que você desenhou, opções de quadrados que você tem. Ou você pode vir digitar um nome, por exemplo, eu quero o símbolo do infinito. Ó, ele até já buscou aqui, ó, símbolo do infinito. Eu quero quadrado, né? Deixa eu só voltar no exemplo anterior. Quadrado. No caso aqui ele puxa por outro nome, no caso. Mas então é isso, gente. Dentro aqui dos caracteres especiais, você pode vir aqui
pelas categorias. No caso, o meu até subiu aqui. Por exemplo, aqui nas categorias, né, de pontuação. Por exemplo, se eu quisesse um ponto de exclamação. Olha as opções de ponto de exclamação que a gente tem. Quero um ponto de interrogação. Ó, opções de ponto de interrogação. Quero 2, né? Isso aqui, na verdade, isso aqui seria mais um Z, né? Mas aí puxou Z e 2. Então, sim, dentro dos caracteres especiais, temos muitos recursos, né? Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Bem complexo, realmente. Beleza, então. Passando, então, dos caracteres especiais, a gente vai ter as marcas d'água. A marca d'água, ela é bem interessante também. Ela é utilizada quando você quer uma imagem de fundo no seu documento, mas não é uma imagem que ela tem diretamente a ver com o conteúdo que você está colocando ali. Ela é uma imagem, vamos supor, uma logo de uma empresa, a logo de uma escola, a logo de uma prefeitura, ou, por exemplo, uma palavra que você queira escrever, né? Vou abrir aqui as opções de marca d'água para a gente... Pode falar, Kelly? Ô, Ítalo, essa marca d'água, quando a gente vai imprimir o documento, ela sai? Sai. Ela faz parte do seu documento. Assim, é porque lá no trabalho, a minha amiga fez, né? Só que na hora de imprimir o documento, ela não saiu. Ela fez aquela assim, que ocupa só o nome da empresa, né? Transversal. Aí na hora que ela foi imprimir o documento, não saiu. Tem que ver qual a configuração que ela colocou, porque a marca d'água ela pertence ao documento também. Pode ser que na hora de imprimir ela fez alguma configuração para não sair. Eu vou até mostrar aqui para vocês como que fica. Vou pegar aqui, por exemplo, vou colocar aqui uma marca d'água, vou vir aqui, ó, inserir. Antes de eu chegar em marca d'água, eu tenho que passar por essa equação também, né? Que eu estou seguindo a sequência. Equação, no caso, gente, o próprio nome é bem sugestivo. É quando você quer escrever uma expressão matemática, né? Por exemplo, A mais B. Aí você quer abre parênteses, e aqui dentro você quer colocar, por exemplo, uma letra grega, né? Por exemplo, alfa. Aí no caso seria vezes alfa. Menos, aí aqui você tem, por exemplo, você tem aqui, ó, letras gregas, operações diversas, relações, operações matemáticas e setas. Operações matemáticas, relações seriam maior, menor, pertence, não pertence, tudo aquilo que a gente aprende, né, nos conjuntos, na teoria dos conjuntos. Essa daqui, operações diversas, seriam vezes, mais, menos. Outros aqui, né, pertencem ao grupo dos reais, pertencem ao grupo dos naturais. Aqui seriam frações, né? Frações é interessante também. Vamos supor que você quer escrever uma fração. 10 sobre 6. Né? Aí você pode escrever uma fração. Aqui setas, né? Seriam setas, né? No caso, uma coisa indicando outra. Isso aqui eu não vou entrar muito em detalhes, não, que quem vai precisar mais disso aqui seria quem trabalha com alguma área da matemática. Se caso alguém for professor de matemática ou precisar escrever uma equação e tiver alguma dúvida, né, na hora de escrever, pode me chamar que eu ajudo vocês, né? Porque eu quero chegar na marca d'água, que a marca d'água vai ter mais utilidade, né, para a maioria. Beleza, então vamos chegar aqui em marca d'água. Beleza, marca d'água, ele vai abrir essa janelinha aqui para a gente. Nessa janelinha a gente pode adicionar uma imagem ou escrever um texto. Vamos supor, vamos pegar uma imagem. Eu vou pegar aqui, eu quero fazer um upload de uma imagem. Aí eu quero colocar a logo do City Nova. Beleza, vou abrir a logo, ele vai carregá-la para mim. Ok, primeira coisa que eu já observo é uma imagem que ela está ao fundo do meu documento.
Olha, tanto que quando você adiciona uma marca d'água, ela aparece em todas as páginas. Inclusive, ó, essa primeira página aqui, onde a gente tem um texto digitado, a gente consegue ver como que a marca d'água vai ficar. Porque quando a gente está olhando ela assim, às vezes a gente não tem tanta noção. Mas assim a gente tem uma proporção melhor. Aí aqui a gente tem uma escala, no caso, 100% seria o tamanho da imagem original, mas supondo que a minha imagem fosse muito pequenininha, eu poderia vir aqui e aumentar, né, o tamanho da escala, ou se no caso fosse muito grande, eu posso vir e diminuir, né, a minha escala, posso colocar aqui, por exemplo, 30%, aí vai ficar uma logozinha bem pequenininha ao fundo, mas beleza, vamos colocar aqui o 100%. Efeito esmanecido serve para você tirar a cor dela, obviamente, né, se é uma marca d'água, é uma coisinha bem fraquinha, né, que tem ao fundo do seu documento. Se você deixar ela forte, né, você pode atrapalhar, inclusive, a leitura do seu conteúdo. Então, efeito esmanecido é interessante. Se a gente abrir aqui mais opções de imagem, a gente vai cair naquelas propriedades que a gente já conhece, que aí a gente tem rotação da imagem, né? A gente pode girar logo. Deixa eu abrir aqui, que aqui dá para ver melhor. Beleza, a gente pode aqui, ó, girar a logo. A gente pode alterar, né, o tamanho dela de acordo com uma proporção que a gente queira. A gente pode aplicar aqueles filtros de cores, né? Isso aqui eu não vou entrar tanto em detalhes, porque essas partes aqui vocês já conhecem, né? Mas beleza, opções de marca d'água. Aí a gente tem aqui a opção de concluir. Se a gente concluir, beleza, a gente colocou a nossa marca d'água. Ah, eu quero tirar a marca d'água. Mudei de ideia, não preciso mais dessa marca d'água no meu documento. Eu venho aqui de novo, inserir marca d'água e agora eu posso remover ela também. Aí agora eu não tenho mais marca d'água no meu documento. Eu posso também colocar um texto. Por exemplo, eu vou colocar aqui um texto de teste. Aqui, vou colocar um texto de teste. Beleza, coloquei um textão no fundo. Ó. Vou diminuir aqui para vocês visualizarem melhor. Ó, tem esse texto de teste ó, que pega todo o meu documento. Como é que ele abriu uma opção de cabeçalho aqui? Ok. Hoje não é aula de cabeçalho ainda. Beleza, aí agora eu tenho praticamente os mesmos recursos, né? Posso escolher a fonte que eu quero, a fonte que eu perguntar que é. Não, ela colocou, foi esse texto aí, em vez de colocar a marca d'água. Você fazendo aí eu vi. Não, beleza. No caso aqui, a fonte, né, que você vai utilizar no seu texto, obviamente que ela impacta na visualização, né? Então entra aquela mesma questão que eu expliquei na primeira aula. Se eu colocar uma fonte muito brincalhona, eu não vou passar uma seriedade mesmo na minha marca d'água, então opte por fontes mais sérias, né? Ok. Aí você tem a questão da transparência também, né? Se você diminuir muito, você vai perder, né, um pouco da sua visualização, então vai de acordo com a sua necessidade. Se você quiser essa fonte mais vívida, né, uma fonte mais que você consegue ver, você deixa a transparência zerada. Mas aí se você quiser, você pode vir adicionando um grauzinho. Aí tem a questão de como a imagem vai aparecer. Como no caso é uma marca d'água, o ideal é que ela fique na diagonal, para você realmente conseguir ver ela no documento. Vou até diminuir aqui a visualização, olha. Quando você bate o olho, você vê que tem um texto ao fundo. Se você coloca ele na horizontal, continua sendo uma marca d'água, mas não tem assim tanta essa questão, né? Vamos deixar na diagonal, né, que fica melhor. Vamos diminuir aqui um pouco mais a transparência dele. Aí tem a questão de você colocar na frente do texto, mas aí não tem nem sentido, né? Se é para ser uma marca d'água, é porque é para ficar no fundo. Se você colocar na frente, ele vai cobrir o texto. Se você diminuir, deixar ele transparentezinho, olha, ele ainda está na frente do texto, porém o texto consegue sobressair. Mas o ideal é ficar por trás. Aí você tem questões de tamanho, né, de fonte, você pode aumentar ela, colocar aqui, por exemplo, 200. Aí você tem uma fonte bem grandona, né, que pega ali boa parte, né, do seu documento.
ou você pode colocar uma fonte pequenininha, né? Não tem nem muito sentido, mas ali, né, como marca d'água. Aí você pode aplicar, né, outras formatações, como negrito, itálico e a cor de fonte, né? Aí se você utilizar uma fonte muito escura, na hora que você aplicar a marca d'água, aí você não vai conseguir visualizar tão bem, né? Porque aí no caso ela vai destacar muito. Mesmo que você diminua aqui a transparência, ó, aí você tem que ficar reduzindo bem ao máximo aqui, ó, bem no limite para você conseguir ter essa visualização aqui. Sendo que se você vier e já colocar uma fontezinha mais clara, você consegue fazer isso com bem menos transparência. Respondendo então à dúvida da Kelly, a marca d'água ela vai sair, né, na hora da impressão. Vamos fazer o teste aqui. Supondo que eu quisesse imprimir esse documento, ó, imprimir. Aí ele vai abrir, né, a nossa janela de impressão, a nossa marca d'água aqui, olha, normalmente. Aqui, ó. Normalmente. Então, Kelly, respondendo a sua dúvida, quando você adiciona uma marca d'água num documento, ela vai sim sair no documento. Vamos, por exemplo, colocar uma imagem, né, de marca d'água. Inserir imagens. Desculpa, imagem não, marca d'água. Eu quero trocar por uma imagem. Vou pegar, por exemplo, aqui a logo City Nova mesmo. Ok, eu quero uma imagem, né, mais clarinha. Tá aqui a imagem pegando no meu documento. Eu tô com o documento em branco aqui. Deixa eu apagar ele. Ok, vou ficar apenas com 3 documentos. Beleza, concluir. Tá aqui, né, nossa marca d'água, normalzinha. Vou imprimir o meu documento, vamos ver. Observo que a marca d'água apareceu aqui na nossa folha de impressão, tá bom? Tá bom. Certinho. Beleza, então. Pessoal, com isso a gente conclui a nossa aula de hoje. Não vou fazer aquela parte de exercício prático, porque tudo que eu mostrei aqui, eu já vou cobrar no exercício. Então, pelo exercício, eu consigo avaliar como que vocês estão, tá bom? Próximo exercício, eu quero que vocês façam da forma que eu mostrei hoje, pegando o documento e colocando ele diretamente no Classroom, que lá eu consigo dar a nota para vocês. Caso alguém não tenha feito da semana passada ainda e consiga fazer hoje até o final do dia, pode fazer, colocar lá que eu vou dar a nota, vou fazer qualquer correção que eu ache necessário. Se caso vocês não conseguirem, pode me mandar uma mensagem aqui, professor, tem como dar mais um prazo, preciso aqui terminar até amanhã e tudo mais. Aí vocês podem me avisar que eu coloco um prazozinho a mais, tá bom? Pode perguntar, Kelly. Então, eu até entrei lá depois que você explicou como que coloca no Classroom e mandei por link, né? Mas é aquela parte lá que eu estava com dúvida dos marcadores com número, né? Ficou faltando, sabe? Aí você quer que eu faça ela e te mando depois, de novo? Você já adicionou o link lá? Já. Pode só entrar no seu arquivo original e modificar, que quando eu abrir o link já vai estar atualizado. Ah, tá. E deixa eu te falar uma coisa. Eu estava mexendo aqui, excluindo alguns arquivos que foram criados assim, de bobeira minha aqui, né? Só que o meu agora, o que eu te entreguei, tá aparecendo para mim assim, pedir acesso para editar. Não entendi por quê. Não tá deixando eu editar ele, não. O seu arquivo, o que você criou, tá como... Isso. Pedir acesso para editar. Tá, deixa eu só confirmar aqui, então. Ó, no caso aqui, aqui tá no mesmo exemplo, no caso aqui eu estou usando uma outra conta. Deixa eu ver se eu consigo abrir a minha aqui, o meu para editar. Eu acho que talvez o Classroom... Ah, tá. Entendi.
O Classroom, depois que você entrega uma atividade, ele bloqueia. Porque, tipo assim, depois que você envia a atividade, você não consegue mais editar ela. Entendi. Realmente, realmente. Mas você pode me pedir o acesso, que eu te dou o acesso. Pode me solicitar o acesso, que eu te dou o acesso lá de novo para você editar. Certinho? É porque depois que você entrega, você não consegue mexer mais não. É que tipo assim, você chegou no ponto que o professor queria, e você entrega pro professor, aí daquele ponto para frente sou eu que controlo, entendeu? Entendi. Eu vou te mandar aí agora, tá? Então, pessoal, Obrigada. encerrando a aula de hoje então, agradeço aí a participação de vocês três. Essa aula foi gravada, então depois se vocês quiserem estar assistindo de novo, pode estar fazendo. Se caso vocês quiserem repetir esse exercício da semana passada para praticar melhor e surgir alguma nova dúvida, pode me mandar ou pelo Classroom ou por e-mail, que vocês acharem melhor. No mais, boa noite, fiquem com Deus. Boa noite, obrigada. Com Deus também. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, fique com Deus.